outra. Gabi, a gente falou sobre esse peso, né? Dor na barriga e voltando para parte da faixa que você falou, que é super acessível essa compra dessa faixa, né? Por outras mulheres também, que Uhum, não têm condições de fazer uma fisioterapia, uma sessão, que não tem condição de fazer esse acompanhamento, né? uhum. Uma coisa que é bem importante, né? Eu vou fazer o quadro mito ou verdade de novo. Mito ou verdade? Cinta, posso usar no pós-parto? Essa pergunta, Nanda, é muito legal, porque a gente já começa desmistificando algumas coisas, porque hoje em dia é outra situação que ficou muito polarizada. Então, tem profissionais que defendem o uso da cinta com unhas e dentes, outros que abominam o uso da cinta, e é importante a gente saber. Existem tipos diferentes de cintas e cada uma tem a sua indicação. Por exemplo, aquela cinta, né, que vários profissionais abominam e que realmente é uma cinta muito compressiva, é aquela cinta modeladora. Cinta modeladora já diz, foi feita para modelar. Sabe aquela que tem os ganchinhos que parece um Sim. corpete, assim, ou enfim, tem às vezes Para um. lipo, aquela. Exatamente, exatamente. Ela tem muita função lá no pós-operatório da cirurgia plástica, porque precisa realmente modelar, precisa realmente comprimir as estruturas, evita edema, evita fibrose. Então, o fisioterapeuta lá de cirurgia plástica vai recomendar aquela cinta. Então, lá ela tem função. Só que antigamente, muitos profissionais indicavam essa cinta no pós-parto. E hoje, apesar de não ter muito estudo, porque não tem, Nanda, nenhum estudo comprovando, mas a gente pensando clinicamente, essa cinta pode trazer muitos prejuízos para a mulher no pós-parto. Por quê? Primeira coisa, aquilo não é confortável nem para uma mulher não gestante. Imagina no pós-parto, que a mulher ainda não retornou, né, o tamanho do seu abdômen, tá com as estruturas fragilizadas. Então você gerar aquela compressão é tipo pasta de dente, sabe aquele efeito que você comprime, aquela pressão vai para algum lugar. Então isso pode sobrecarregar o assoalho pélvico e se a mulher usar essa cinta demais, até perder mesmo a função do abdômen, porque está tudo tão comprimido que o abdômen não vai precisar nem contrair. Então, esse tipo de cinta, essa cinta modeladora, a gente não indica pós-parto. Só que existem outros tipos de cinta. Na fisioterapia, a gente nem chama de cinta, a gente chama de órtese, que é um recurso como se fosse um auxílio ao corpo no momento que necessário que a mulher vai precisar. Então, a gente tem dispositivos de contenção abdominal que podem ajudar essas mulheres. A gente tem as faixas flexíveis, que é uma faixa que ela dá um pouco mais de sustentação do que, por exemplo, uma calcinha compressiva. E tem mulheres que têm indicação de usar. Por exemplo, mulheres que têm uma escoliose muito severa, sabe? Que é um problema na curvatura da coluna. Então, às vezes, essa mulher já passou por muita dor durante a gestação, né? Às vezes vão ter outros componentes que às vezes a gente precisa dar um suporte maior para essa coluna, para esse abdômen. Então, essas mulheres podem ter essa indicação e outros casos específicos. Tudo depende muito dessa avaliação. Mas, principalmente, por exemplo, no caso de uma cesariana, a gente precisa, um dos fatores que a gente protege essa cicatriz e a gente consegue melhorar essa cicatrização é a gente fazer essa contenção mecânica que a gente chama. É tirar o peso dessa barriga de cima da cicatriz. Então, algum dispositivo a gente vai indicar para essa gestante, para essa puérpera, e isso vai ser muito benéfico. A gente indica, hoje em dia a gente está usando muito o taping. O taping também tem outro, né, o uso, não só, né, para a gente auxiliar na cicatrização, mas ele é muito importante, justamente porque a gente contém muito, né, esse peso. Então ele vai ser indicado. Aquelas Que é calcinhas, o taping? É tipo um shortinho? Uma. o taping são aquelas fitas de novo, Ai, Nanda. Deus. Sabe? O tape é o shortinho? Não, é uma, Não, é uma uma fita fita. mesmo. É uma fita, sabe aquelas coloridinhas? Até a gente vê bastante em atleta. Aham. Então, aquilo se chama taping. Então, a gente usa aquilo para conter mesmo o abdômen. A gente consegue conter processo inflamatório, a gente consegue tirar o peso de cima dessa cicatriz. Isso só vai favorecer na cesárea. Então, às Mas vezes, aqueles shortinhos, aqueles macacão, assim, dá pra usar. também dá para usar. A gente gosta bastante de indicar. Eu gosto de indicar sempre uma calcinha que ela é mais alta. Ela não pode dividir o abdômen, tá? Porque essa mulher vai, imagina, né, uma calcinha mais apertada que vem só na região do umbigo. A mulher vai sentar e aquilo vai É. cortar o abdômen no Eu meio. usei esse macacão e depois eu usava essas calcinhas. Até aqui, ela tem uma, tipo, como se fosse uma costura dupla, não é dupla, assim,
Ela é mais Mais firminha, assim, uma firme. faixinha. Mas Isso, ela não me apertava, ela segurava, porque a isso. sensação que eu tinha era que tudo estava solto lá dentro. Meu Exatamente. estômago, fígado, sei lá, tipo, era Mas uma e tá sensação mesmo. doida. É. E aí Sim. parecia que ia cair tudo. Então eu usava pra dar e aí eu me sentia muito confortável. Então me dava esse conforto, essa segurança e o macacão ele fazia essa compressão muito leve. Uhum. Então eu me sentia segura, me sentia bem. Exatamente, Nanda. E essa é a primeira premissa de quando a gente indica um recurso desses. Precisa ser confortável. Tá desconfortável, não tá certo. Tá? Então, precisa só dar, é como a gente chama na fisioterapia de biofeedback. Então, é um recurso que a mulher tá ali, então ela lembra, ela ficou um pouco mais curvada, com uma curvatura, né, uma postura mais desajeitada, aquilo vai lembrar, opa, preciso manter uma postura um pouquinho melhor. Então, é esse o sentido, sabe? E não comprimir demais. Então, a gente indica, é muito bom isso. A gente só tem que facilitar um pouquinho, você falou do macacão. Às vezes, a gente coloca um macacão, por exemplo, pensa numa mulher pós-cesariana. Ela vai precisar tirar Ai, daí aquilo e dói. colocar Uhum. toda vez quando ela vai no banheiro. Isso pode até prejudicar a cicatriz. Então, a gente já indica uns modelos que é mais calcinha mesmo, que vem até aqui em cima e ela fecha com. É como se fosse body, sabe? Ela abre totalmente quando a mulher vai no banheiro. Então, isso facilita a vida. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Porque se não for prático, a mulher também não vai usar. E se às vezes pode até piorar. Então, a gente Sim. precisa pensar nesse contexto como um todo. Isso você falou, é até importante a gente pensar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa cesariana, né? As pessoas normalmente pensam vem a imagem da cicatriz mesmo. Quando um fisioterapeuta pensa numa cicatriz de cesárea, a gente pensa na ponta de um iceberg, Nanda. Tem um mundo de alterações para dentro daquela cicatriz. São 7 camadas que foram cortadas. Sim. Isso não é pouca coisa. Então, o que, que o organismo pensa, né? Quando tem esse corte, o organismo interpreta como uma lesão e vai correr para reparar. Só que esse reparo tão rápido do corpo, qual que é o problema? Esse tecido não vai ter boa qualidade. E uma vez tecido cicatricial, vai ser sempre tecido cicatricial. Então, a gente tem várias etapas no processo de cicatrização. Então, às E vezes. vai cicatrizando de dentro para fora. Então, Exata, cada camadinha vai vindo, vai vindo. E a última que fica é o que você falou, né? Ela tem que ter esse fecha ali de, né? exatamente, tem que ter uma atenção correta. Então, às vezes, a gente na fisioterapia, no pós-parto, a gente vai agir justamente nessas fases da cicatrização para que esses tecidos cicatrizem da melhor forma possível. Porque um tecido, Nanda, às vezes uma única cicatriz pode trazer inúmeras disfunções ao longo da vida de uma mulher, como, por exemplo, dor nas costas, até incontinência urinária, tensão no assoalho pélvico, constipação. Então, a gente precisa ter um olhar e cada vez mais a gente está estudando esses tecidos cicatriciais. Se a gente consegue favorecer o máximo possível essa cicatrização, melhor vai ser.